Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo certinho. Preparado para a última aula do ano? Poxa, professor, que ótimo! É a última aula do ano, a gente nem teve aula decente. Eu digo, pessoalmente, no colégio. Espero que seja a última, né? Não sei como é que vai ser semana que vem direito. Não acredito que vai Eles ficar passaram pra gente aqui essa semana, é a última mesmo. Mas não sei se aqui vai ter algumas pessoas que podem ficar para recuperação, vai saber. Não, tomara que não seja eu, não quero. Me fala uma coisa. Semana que vem eu vou ter que postar os vídeos, eu acho. Tem algum assunto que você ficou com dúvida, alguma coisa que você quer que eu revise? Radioatividade, como é que tá? Eu acho que tá de boa. Deixa eu ver. Hoje vai ser propriedades coligativas, né? Eu vou ter que postar, acho que um vídeo semana que vem de revisão. Daí você pega lá, apostila 300 conteúdo, um vídeo é nada, né? Na verdade. Pois é. Mas, Eu assim, acho radioatividade, né? se tiver algum tema que se tenha, que você queira, que acho que seria para você ser importante revisar, você me fala. Não vai ser um vídeo assim muito longo, tá? Tá Daí bom. não vai ser muito, vai ser uns 2, 3 exercícios mesmo. Mas eu faço os outros 3 exercícios e posto daí. Beleza? Radioatividade cai bastante, professor, geralmente? Não muito, mas é um tema que, por exemplo, não tem aqui, você não viu agora, né? Não, eu estudei por fora. Eu vou tentar ver, então. Se não tiver Tá. nenhum outro lá que eu julgue. Porque, assim, a lógica eu mandei no grupo lá um dia, o que mais cai é físico-química, né? Aham. Talvez que ambiental também caia exercícios. Eu vou ver. Talvez eu faça pelo menos um de química ambiental. Química ambiental acho que é um negócio que cai bastante no Enem. Química ambiental se puxa muito para biologia junto, e geografia. Então, é muito Aham. Talvez eu faça alguma coisa assim também. O que mais cai é físico-química. O que é físico-química? Termoquímica, cinética, equilíbrio e eletroquímica. Pô, são 4 grandes áreas juntos, por isso que cai bastante, entende? Aham. Sim. Mas é isso aí. Viu? A aula passada eu falei para você sobre propriedade, que eu ia falar sobre propriedade coligativa, né? Que é uma coisa que a gente já revisou. Bom dia, Mariana. Bom dia, professor. Tudo certinho? Tudo. Vamos lá. Então, assim, propriedade coligativa, uma coisa que a apostila para vestibular não fala. Também cai na físico-química. Primeiro exercício aqui que eu dou para você. Sobre a temperatura de ebulição de um líquido, faltou um acento ali, perdão. É correto afirmar que A é a temperatura na qual o líquido e o vapor existem em equilíbrio? Verdadeiro ou falso? Falso. A qualquer temperatura, vamos pensar aqui, onde é um copinho de água aqui, ó. Imagina um copinho de água? Imaginou esse copinho de água aqui, a qualquer temperatura, vamos lá que tem água líquida aqui, ó. E vai ter um equilíbrio aqui entre a água líquida e a água na fase de vapor, a qualquer temperatura, tá? Água líquida no estado líquido vai estar em equilíbrio não, mas vai estar em equilíbrio, perdão, com a água no estado de vapor a qualquer temperatura. Isso para qualquer líquido e até alguns sólidos. Por isso que você consegue sentir, por exemplo, o cheiro do álcool. Não é percebido quando alguém passa álcool na tua pele, você não percebe de cara aquele cheiro de álcool. Ou quando você vai num posto de gasolina, você não cheiro de combustível, né? Principalmente a gasolina. Por que isso? Porque toda substância no estado líquido, ela está em equilíbrio com algumas partículas no estado de vapor. O ponto de ebulição é justamente, está dizendo a letra E ali, ó. É a temperatura na qual a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica. Aí nós temos a temperatura de ebulição do líquido. Ok, pessoal? Então, olha, temperatura de ebulição, temperatura no qual a pressão de vapor do líquido iguala a pressão
externa. Como vocês já perceberam, essa pressão de vapor, então a temperatura de ebulição, ela depende da pressão atmosférica, ok? E a regra geral, pessoal, que às vezes cai, quanto maior a temperatura, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, tá? Então aqui, por exemplo, a nossa pressão atmosférica é 1 atm, a temperatura ferve a 100, a água ferve a 100 graus. Na minha cidade é 1.200 metros de altitude, a água lá ferve aos 96, mais ou menos. Porque isso, maior altitude, menor pressão atmosférica, é mais fácil da água entrar em ebulição. E claro que isso é perceptível, isso, tá? Coloca uma água para ferver aqui e coloca água para ferver na minha cidade. Lá, a água começa a ferver antes, tá bom? Porque precisa de menos aquecimento para pressão de vapor igualar a pressão atmosférica. Belezinha, pessoal? Beleza, Pro. Beleza. Bom dia, Luísa, Bia, Bea. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo Nossa certinho? última aula azul, professor. Vamos sentir saudades. Sim. Claro que eu vou sentir saudades. Vocês, 5, perdão, são um grupinho excepcional. Tá? Vou guardar vocês para sempre. Quero vocês em excelentes profissões para quando eu tiver mais idade, eu tiver com alguns problemas, aí vocês cuidarem de mim. Né? Mas sabe, né? Professor, Vamos lá. a gente fez vestibular no domingo. Na EFS, eu acho que você comentou, foi você que comentou. Vamos fazer para qual curso? Eu vou fazer psicologia, a Bia vai fazer... Design e medicina, porque Oh. eu não decidi nada da vida. Né? São duas áreas um pouquinho distintas, né? São um pouquinho. Nada a ver. Psicologia. Eu não desejo frequentar o psicólogo, mas se um dia eu for precisar, com certeza eu vou procurar você, tá? Beleza, Quanto a- professor. Vai ser grátis. Design, eu já não sei o que se encaixa, mas procurarei meus alunos no futuro. Confio demais em vocês. Vamos lá. Obrigada, Obrigada, professor. Em relação a isso, o dia que eu precisar de um engenheiro, eu vou procurar o Rian, né, Rian? Isso. Vamos lá. Pessoal, em uma cidade interior gaúcho, observou que aqui a gente está falando de pressão máxima de vapor, que é essa pressão que o líquido que as moléculas de uma substância exercem sobre o líquido. Aqui, ó, em uma cidade interior gaúcho, observou-se que a água ferve a 98 graus. Aí, com base nessa informação, pode-se deduzir o quê? Letra A. A pressão de vapor da água nessa cidade, a 98,2, é exatamente igual à pressão de vapor da água na temperatura de 100 graus Celsius, pessoal, ao nível do mar. Então, olha, ao nível do mar, a pressão de vapor é 760 milímetros de mercúrio ou 1 atm. Quando um líquido, a pressão de vapor de uma substância igual a isso, ela entra em ebulição, tá? Como eu falei, a pressão atmosférica depende da altitude. E quanto mais alto for a cidade, maior é a pressão atmosférica. Então, leva mais tempo, digamos assim, para a substância igualar a pressão atmosférica. Aqui, ó, a pressão de vapor da água nessa cidade, a 98,2, é exatamente igual à pressão da água na temperatura de 100 graus Celsius no nível do mar? Não é não, pessoal. Por quê? O que acontece? A pressão de vapor, ela segue, em relação à temperatura, ela segue um gráfico mais ou menos assim, ó. Tá? Aqui é a temperatura. À medida que a temperatura vai aumentando, a pressão de vapor aumenta também. A hora que ela iguala a pressão atmosférica, vamos colocar aqui, ó. A hora que ele iguala a pressão atmosférica, a gente tem a temperatura de ebulição, tá? Então, se ele igualou a 98,2 é o ponto que a água ferve, significa que a essa temperatura, esse líquido iguala a pressão atmosférica do local, não igual ao nível do mar, tá? Daí a letra B ele fala assim, ó, a pressão de vapor da água nessa cidade é maior que a pressão de vapor da água ao nível do mar para a mesma
temperatura. Também não é verdade. Se a pressão de vapor da água é diretamente proporcional à pressão atmosférica, é falso, tá? É inversamente proporcional. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, na verdade, né? Desculpa, não tem isso. As duas coisas não têm relação, tá? Uma coisa não tem a ver com a outra. A pressão de vapor da água é a propriedade do líquido, sim, e não tem nada em relação à pressão atmosférica. Nessa cidade, a pressão de vapor da água, a 98,2, é exatamente 1 atm? Também não. E a letra E, nessa cidade, a pressão atmosférica é igual à pressão de vapor da água, a 98,2. Isso é a resposta correta, tá? Por quê? Porque se a água ferve a 98,2, significa que nessa temperatura, a pressão de vapor da água fica igual à pressão atmosférica. E aí que essa substância entra em ebulição. Só para você ter uma ideia em relação a isso, pessoal, a água, eu vi um negócio que a água no Monte Everest, lá, que é o ponto mais alto da Terra, ela ferve a uma temperatura inferior à do nosso corpo. Acho que ela ferve a 35 graus. O nosso corpo está a 37. Se você segurar, então, um copo com água, com as duas mãos, com força, a água ferve. Veja só como vocês são poderosos. Que louco! Agora, eu não tenho certeza se isso é uma estimativa ou alguém fez isso, porque lá é frio para danar, né? Lá é muito frio. Eu não sei como é que ficaria. Com certeza, a água lá, um copo com água deve congelar. Talvez se você segurar por muito tempo. Porque lá a pressão atmosférica, como é muito alto, a pressão atmosférica é muito baixa. A pressão atmosférica sendo muito baixa, a água atinge a pressão de vapor da água se iguala à pressão atmosférica em uma temperatura menor. Então, aqui, pessoal, esse aqui é um exemplo claro também de pressão máxima de vapor, outro tipo de exercício que pode cair, tá? Ser cobrado. Quando as manicures estão retirando os esmaltes das unhas de seus clientes, elas usam uma solução removedora à base de acetona. Quando entramos em um hospital, sentimos um cheiro característico de éter. Quando estamos abastecendo o carro com álcool, ou também com gasolina, estamos usando combustível... com álcool, estamos usando combustível alternativo. E a gente sente o cheiro do álcool e também sente o cheiro da gasolina, né? Aí ele pergunta assim, ó, a ordem crescente de pressão de vapor para essas 3 substâncias destacadas no texto será: dados, temperatura de ebulição a pressão de 1 atm, acetona 56,5, éter 34,6 e algo combustível, que é o nosso etanol, 78,5. Ele quer a ordem crescente de pressão de vapor. Galerinha, me fala uma coisa aqui, ó. Vamos pensar um pouco. Como eu falei, o que acontece quando a gente tem um líquido? Até mesmo alguns sólidos, tá? Por que a gente consegue sentir o cheiro do café, por exemplo? Vocês gostam de tomar café? O pó do café a gente sente o cheiro. Mariana gosta aí, ó. Oi? Mariana gosta. Muito bem. Mariana gosta de café? Eu também adoro Eu café. também. Eu gosto. Eu também Então, gosto. pensa assim, ó, mesmo ele sendo um sólido, percebam que mesmo ele sendo um sólido, você consegue sentir o cheiro dele. Então, por que é isso? Porque mesmo em qualquer temperatura, você tem um equilíbrio entre as moléculas do estado líquido e as moléculas do estado sólido. Antes do ponto de... Desculpa, no estado líquido e no estado gasoso. Antes da temperatura de ebulição, isso já acontece. Por isso que a gente sente o cheiro, tá? E aí, por que isso acontece? Porque algumas moléculas do estado líquido passam para o estado gasoso e algumas do estado gasoso voltam para o estado líquido. E aí a gente tem um equilíbrio. E aí eu pergunto para vocês, se a atração que existe entre essas moléculas for forte, a pressão de vapor gerada vai ser alta ou vai ser baixa? Alto? Alto. Se as moléculas se atraírem com força, imagine, vamos lá, a Bia e a Luísa, que não se desgrudam. A atração entre elas é forte. É fácil separar as duas? Não. O que acontece? Quando a atração das moléculas aqui no líquido for muito forte,
a pressão de vapor gerada é baixa. Por quê? Porque vai ser muito difícil dessas moléculas passarem do líquido para o gás. Quando a atração é forte, então o ponto de ebulição é alto ou é baixo? Alto. Alto. Então, substâncias com alto ponto de ebulição significa que a pressão de vapor vai ser baixa. Então, aqui, qual delas tem o maior ponto de ebulição? O álcool. Então, esse que é o álcool, ele vai ter a menor pressão de vapor. Maior temperatura de ebulição, menor ponto de ebulição, que é o álcool. Então, aqui é o álcool. Qual que vai ter a maior pressão de vapor? Aquela que o ponto de ebulição seja menor, que é o caso do éter. Então, já fica a letra C. Galera, vocês entenderam a lógica? Se o ponto de ebulição é alto, a pressão de vapor é baixa. Exemplo disso, o mercúrio é um líquido, né? É o único metal líquido a temperatura ambiente. A pressão de vapor dele é quase zero. Por quê? A força de atração entre os átomos de mercúrio é tão forte, que a pressão de vapor dele fica próxima a zero. Tá bom? Beleza, pessoal? Beleza. Aí tem umas loucuras. Por exemplo, por que a naftalina, não sei se as vozes vocês usam, que é para matar traça. Minha mãe usa. Então, aquilo lá, a pressão de vapor dele não é baixa. Então, ele não passa para o estado líquido. Ele sublima, ele passa do sólido direto para o gás. Certo? Por quê? Porque a pressão de vapor dela não é baixa. Desculpa, a pressão de vapor dela é alta, perdão. Então, ela passa de sólido para gás. Outro exemplo, já viram falar do gelo seco? Já. Gelo seco ele passa também de sólido para gás, porque a pressão de vapor dele, a temperatura ambiente é alta, mesmo ele sendo um sólido. O gelo seco usava para fazer aquela fumaçona, né? Ele é o gás carbônico, o mesmo gás do refrigerante e esse gás que a gente exala, mas ele é resfriado, ele vira um sólido, e aí quando ele é colocado na temperatura ambiente, ele já vai para gás, o processo de sublimação, tá? Beleza, pessoal? Tá, então quanto maior o ponto de ebulição, menor a pressão de vapor. Isso, tá? Beleza? Beleza. Beleza. Porque quanto menor a temperatura de ebulição, quer dizer que a pressão é maior, porque, né? Isso, porque assim, ó, a gente vai ter o seguinte gráfico. Desculpa, eu não queria fazer um gráfico aqui, mas o que eu vou fazer? A temperatura de ebulição aqui, ela funciona assim, ó. A pressão de vapor versus a temperatura de ebulição. Ela é um negócio assim, ó. Então, olha, se a temperatura for baixa, a pressão de vapor também é baixa. No momento que ela iguala a pressão atmosférica, vamos dizer que a pressão atmosférica seja aqui, ó, 1 atm, que é a nossa pressão atmosférica aqui. No momento que o líquido iguala essa pressão atmosférica, é a temperatura de ebulição dele. Então, vou dizer que para o primeiro líquido seja aqui. Para o segundo líquido, ele vai ter uma curva diferente. Vamos dizer que a curva do segundo líquido seja assim, ó. Ele não vai atingir a pressão atmosférica em uma temperatura maior? Então, o ponto de ebulição dele vai ser maior. Ok? Ok. Tá ok? Ok. Vamos lá. Agora, pessoal, propriedades coligativas, que era o tema principal. O que são propriedades coligativas? São propriedades de uma solução que dependem exclusivamente do número de partículas na solução. Então, elas são propriedades que elas não existem num líquido puro. Elas existem numa solução. E o que é uma solução? Uma mistura homogênea de dois ou mais componentes, menor que o nanômetro. Por exemplo, água e sal, água e açúcar. Tá? É uma solução. Água pura, um componente. Uma solução sempre vai ser uma mistura. Então, propriedade coligativa ela não existe na água pura, no álcool puro, no, sei lá, cetona, no hexano, na gasolina pura. A gasolina não é um bom exemplo. Ela surge quando você tem uma mistura, tipo água e sal. E essas propriedades, elas existem
elas dependem exclusivamente da quantidade de partículas que a gente tiver dissolvidas. Só isso, tá? Vamos lá. Quais são elas? São 4 propriedades coligativas. Tonoscopia, crioscopia, ebuloscopia e pressão e osmose. Já lembram desses nomes, pelo menos, pessoal? Eu lembro. Na osmose. Da osmose? Osmose é a mais famosa, tá? É. E crioscopia também, tá? É bem famosinho. Pessoal, seguinte aqui, ó. Primeira coisa, tonoscopia. Tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que a gente tem aqui uma solução, um solvente puro. Meu copo ficou zoado. Aqui nós solvente puro. Como eu falei, eu tenho aqui sempre um equilíbrio do líquido para o vapor, certo? O que acontece se eu vir aqui e colocar tipo sal nessa minha água? A pressão de vapor, tá? Ou seja, vai diminuir. Sempre que eu tiver Então, olha, a quantidade de moléculas do estado do vapor diminui. Sempre que eu adicionar um soluto num solvente, ou seja, eu fazer uma solução, a pressão de vapor da solução vai ser menor. E ela vai ser menor quanto mais moléculas eu tiver dissolvida. Beleza até aqui, pessoal? Beleza. Beleza? Certinho? Bia, Beleza. Camille, Luísa, Sim, Mariana. professor. Aham. Então, quanto mais eu tiver dissolvido, maior vai ser menor a pressão de vapor, tá? Todas as nossas propriedades vai ser isso. O efeito dela vai ser mais pronunciado quando tiver bastante partículas em solução. E aí a pegadinha desse exercício, e que é cobrado, é chamado fator de Van 't Hoff, que é isso aqui, ó. Qual dessas soluções aqui vai ter a menor pressão de vapor? Olha aqui e dê os palpites de vocês. Eu acho que a menor temperatura de pressão vai ser aquele ali que tem mais coisa, né? Mas Primeiro. qual deles? Letra A, B, C ou D? O E. Eu estou em dúvida entre o primeiro e o segundo. Acho que o primeiro. A letra A? Uhum. Mas, ó, pense bem. A gente está falando em quantidade. A letra A tem 0,1 mol por litro. A letra B tem 0,2. Qual dos dois tem mais? Letra B. Só que também, ó, vamos olhar. E a letra D? Não tem 0,2 também? Sim. Sim. E aí? Galerinha, então a gente já chega a um consenso. Quanto maior for a concentração, menor vai ser a pressão de vapor. Concorda comigo? Sim. Só que a gente fica entre a D e a B. E aí a explicação vai ser o seguinte. O que acontece? Isso aqui é o nosso açúcar de cozinha. O que acontece quando a gente coloca o açúcar de cozinha em água? C12H22O11 no estado sólido. O que acontece quando a gente coloca ela na água? Falem para mim sem errar. Não é pegadinha, não. Ela se dissolve, não é verdade? Sim. Quando eu dissolvo o açúcar, ele não é um eletrólito, ele não gera íons. Então, ele simplesmente fica dissolvido em água. A distância entre essas moléculas de sacarose vai aumentar. Essa é a diferença, tá? As moléculas de água entram no meio das moléculas de sacarose e só isso. Beleza, pessoal? Agora, fale para mim, o HCl, o que acontece com o HCl quando a gente coloca ele em água? Ele sofre... Ai, meu Deus. É oxidação? Não é esse o nome. Fale em outras palavras para mim. Ele forma o processo de ionização, ele produz íons. E aí, olhe para mim aí, pessoal. Quantos íons ele formou? 2.
Então, quando eu dissolvo 0,2 mols dele em água, na prática forma 0,4. Então, qual das soluções aqui é a mais concentrada em partículas? A D. A D. HCl. Todo mundo, galera, pegaram? Ó, a glicose, a sacarose aqui, quando eu dissolvo ela em água, se eu colocar 0,2 mol de glicose em água, eu vou ter 0,2 mol de partículas. Só que quando a gente tem um eletrólito, a gente tem que tomar cuidado. No caso do HCl, quando eu coloco 0,2, ele vira 0,4, porque ele vira 0,2 de H+, mais 0,2 de Cl-. Beleza? Como ele forma 2 íons, a gente diz que o fator de Van 't Hoff dele, que a gente vai falar mais para frente, é igual a 2. Então, quando a gente tem eletrólitos, que são substâncias, que são os ácidos, e aí substâncias iônicas, como a letra E também é uma substância iônica, aí tem que tomar cuidado com isso. Beleza, pessoal? Mariana e Camille, pegaram? Sim. Beleza. Mais ou menos. Mais ou menos? Ó, o açúcar, quando a substância é um não eletrólito, como é o açúcar, que é o exemplo mais comum, a gente usa o açúcar, tá? Quando você coloca ele em água, a única diferença, assim, que as moléculas do açúcar ficam mais distanciadas, tá bom? Uhum. Então, se eu colocar 10 moléculas de açúcar em água, elas vão ficar 10 moléculas só mais separadas. Agora, o HCl, o NOH ali no caso, ou também o nosso sal de cozinha, quando você coloca eles em água, eles produzem íons, porque eles são eletrólitos. E quando a substância produz íons, se eu colocar, por exemplo, o HCl ali, colocar 10 moléculas dele em água, eles vão virar em água 10 moléculas de H+, e 10 moléculas de Cl-. Quantas partículas eu vou ter dissolvidas? 20, concorda comigo? 10 de H+, e 10 de Cl-. E a propriedade coligativa, ela depende do número de partículas na solução. Então, de todas essas substâncias aqui, qual delas tem a maior quantidade de partículas dissolvidas? A letra D, porque ela vai ter 0,2 mol de H+, 0,2 mol de Cl-, vai dar uma concentração de 0,4. Ficou mais claro, Camila? Entendi. Beleza? É a pegadinha. Geralmente, o não eletrólito que é falado é o açúcar. Geralmente, tá? Pessoal, em relação a isso, tonoscopia é esse abaixamento da pressão de vapor, tá? E aí, esse exercício fala mais ou menos no mesmo sentido aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Em relação à propriedade coligativa da tonoscopia ou tonometria, mas esse nome é muito usado, a alternativa correta, tá? Os valores das expressões de vapor de uma solução de NaCl e de uma solução de glicose são iguais. É falso, tá? Por quê? A glicose é o açúcar do sangue, é um não eletrólito. E o NaCl é um eletrólito. Quando eu colocar NaCl em água, ele vai virar Na+, mais Cl-. Ou seja, o número de partículas vai ser o dobro. Então, a pressão de vapor dessa solução será diferente de uma solução de glicose, tá? Ou a letra B, o efeito tonoscópio é o aumento da pressão de vapor. Não, falso, já de cá, tá? Não é o aumento, é diminuição, tá? O que eu estou falando com isso, pessoal? Deixa eu dar um exemplo. Coloque em 2 vasilhas de água para ferver. Numa, coloque a água da torneira e na outra, coloque a água e coloque sal junto. Qual das duas vai ferver primeiro? Como é, professora, a pergunta? Eu colocar um copo, uma vasilha com água, uma panela com a água da torneira e outra com água mais sal, qual das duas vai ferver primeiro? É só água, né? Por quê? Porque o sal, eu não sei por quê, mas eu lembro que o senhor falou que quando, por exemplo, o senhor falou quando já tá fervendo. Se já tá fervendo a água e coloca o sal, ela para de ferver. Então o sal ele faz alguma coisa pra... Por quê? Porque o sal, ele abaixa a pressão de vapor da água. Aí, Se ele abaixa a pressão de vapor da água, eu vou precisar aquecer mais ainda para a pressão de vapor se igualar à pressão atmosférica. Beleza? Beleza.
Entenderam? Então, assim, e na prática, a nossa água da torneira não ferve a 100 graus porque ela tem uma certa quantidade de sal dissolvida. Quanto mais sal ela tiver dissolvida, maior vai ser esse abaixamento, tá? Então, eu vi um caso, por exemplo, um cara que a água ferveu a 92 graus. Desculpa, não. Ferveu a 108 graus, perdão. Por quê? Porque ele foi colocando sal e a temperatura de ebulição da água foi aumentando. Quanto mais sal, maior for a concentração de partículas em solução, a pressão de vapor é menor e o ponto de ebulição vai ser maior. Galera, a letra C, a pressão de vapor de um líquido em solução é diretamente proporcional à quantidade de matéria do soluto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Essa que é a definição Verdadeiro. da propriedade coligativa, né? Então, quanto maior a quantidade de matéria, Não, contrário, perdão, pessoal. Estava pensando em outro exemplo já. É inversamente proporcional. Quanto mais eu tiver dissolvido, menor vai ser a pressão de vapor, tá? Não é isso, não. A letra D, a pressão de vapor de um solvente em uma solução é maior que a pressão de vapor do solvente puro. Falso, é menor. E a letra E, o efeito tonoscópio é a diminuição da pressão de vapor de um líquido por adição de um solvente não volátil. Essa é a verdadeira, alternativa verdadeira. Beleza, pessoal? É a letra E. O efeito tonoscópio é isso, diminuição da pressão de vapor. Ok, pessoal? Ok. Esse outro exemplo aqui, que trabalha outra propriedade coligativa. Na Europa, nos invernos rigorosos, é costume, faltou um acento aqui, aspergir, nem lembrava desse verbo, cloreto de sódio ou cloreto de cálcio em ruas e estradas cobertas de gelo, bem como adicionar etileno glicol do radiador dos automóveis. Com esses procedimentos, qual alteração se deixa provocar na água? Diminuir a temperatura de ebulição? Pessoal, quando eu coloco um soluto na água, a temperatura de ebulição dela diminui ou aumenta? Aumenta. Aumenta, então a letra A é falsa. B, aumento da condutividade elétrica, verdadeiro ou falso? Nada a ver. Nada a ver com a nossa questão aqui. Diminuição da densidade, falso também, porque a densidade vai aumentar. Aumento da pressão de vapor, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Não, quando se coloca um soluto, a pressão de vapor diminui, é um aumento. Falso. Falso. E a letra E é o que a outra propriedade coligativa, que é crioscopia. O que é crioscopia? É o abaixamento da pressão, da temperatura de congelamento. Então, quando você dissolve alguma coisa num líquido, a solução tem pressão de vapor, tem temperatura de congelamento, menor do que o líquido puro. E um exemplo disso, vocês não bebem, né? Ainda bem. Tem uma bebida chamada vodka. Ela não congela. Ela não consegue ser congelada na nossa geladeira. Não consegue. Se colocar no congelador, você pode deixar lá 1 ano. Não vai congelar. Por quê? Porque ela é uma solução bem concentrada de álcool em água. Ela tem cerca de 40% de álcool. Isso é uma concentração muito alta. Então, a temperatura de congelamento dela é bem inferior a 0 grau. Então, não congela. Beleza? Beleza. Vocês acreditaram no que eu estou falando ou não? Sim. Eu tenho um experimentinho que estava no congelador, que eu tive que tirar. Agora parou de funcionar. Ele não congela. Era água com bastante sal, não congela. Por que eles jogam na neve o sal? Porque aí isso gera uma solução que consegue existir a temperatura no estado líquido, mesmo a temperatura aí esteja menos 3 graus, por exemplo. Tá? Então a ideia é essa. A água, se tiver abaixo de 0, ela congela. Mas se for uma solução de água e sal, ela consegue existir em temperaturas inferiores a 0 grau. Por isso que eles jogam na neve, tá? Isso não só lá, eu vi na Serra do Rio do Rastro ali, foi ano passado, no inverno, eles jogaram na rodovia, que estava com neve, eles jogaram sal, então isso faz com que a neve descongele. Por quê?
gera uma solução que a temperatura de congelamento é inferior a 0 grau. E eles colocam no radiador do carro também esse etileno glicol ali, tá? Que é um álcool que também ele diminui a temperatura de congelamento. Ok, pessoal? Então, crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento. Não estudamos cálculos do quanto isso é esse abaixamento. Tem as continhas, mas a gente não estuda aqui, tá? Não estuda mesmo, dá coisa de faculdade. Né? Pessoal, considere 2 compartimentos distintos do cozimento de feijão. Procedimentos. No procedimento A, foi usada uma panela de pressão contendo água e feijão. E no procedimento B, foi usada uma panela de pressão contendo água, feijão e sal de cozinha. Em outras palavras, eu e minha mãe cozinhando feijão. Eu cozinho sem sal. Minha mãe cozinha com sal. Ok, pessoal? Entenderam o procedimento? Sim, professor. Daí ele pergunta lá. O cozimento será mais rápido no procedimento A por causa do aumento do ponto de ebulição da solução B. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Olha só, na mesma família vai dar certo isso. Não precisa brigar, viu? Seguinte, não é que as duas sempre são, né, muito parecidas, mas é falso. Vamos entender o porquê. Na A, eu só tenho água e feijão. Na B, eu tenho água, feijão e sal. Qual dos dois procedimentos a temperatura de ebulição será maior? A B. Por quê? Porque é por causa da água. Que ela Não é faz por causa da água. A água tem nos dois casos. Por causa do vapor da água? Sal. Por causa do sal. O sal é o nosso soluto. E quando eu colocar qualquer coisa dissolvida na água, o que acontece com a temperatura de ebulição na água? Aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Temperatura mais alta, o alimento vai cozinhar mais rápido. Beleza? Beleza. Beleza? Eu achei que, como aumenta o ponto de ebulição, achei que ia cozinhar mais devagar. Eu achei o contrário. Quanto maior a temperatura da panela, mais rápido o cozimento. Por isso que a gente usa a panela de pressão. Porque daí, a água, quando você fecha a panela e gera pressão lá dentro, ele não iguala a pressão atmosférica e a temperatura lá dentro fica maior na panela de pressão. Por isso que cozinha mais rápido. Beleza? Beleza. Porque, tipo assim, pensa uma panela normal, o máximo que você vai conseguir de atingir numa panela normal é 100 graus. Por quê? Porque a água vai igualar a 100 graus, iguala a pressão atmosférica e começa a ferver, certo? Na panela de pressão, não. A panela de pressão, ela não iguala a pressão atmosférica. Então, ela consegue atingir temperaturas superiores. Eu não vou saber de cabeça qual temperatura que atinge. Maior temperatura, cozinha mais rápido. Nesse sentido, a resposta correta é a letra C, se não estou enganado. C. O cozimento, não, B, será mais rápido no procedimento B por causa do aumento do ponto de ebulição da solução B. Beleza, pessoal? Beleza. Ok? Mariana, certinho, Camille? Tranquilo, prof. Sim, prof. Aí é o seguinte, sobre fator de Van Toff. São dadas 3 soluções. Sacarose, 0,6 mol por litro. KCl, 0,5. E sulfato de sódio, 0,5 mol em água. Em relação às temperaturas do início da ebulição, ele quer que a gente indique a ordem das temperaturas de ebulição. Seguinte, que é ebuloscopia. Pessoal, a letra A faz sentido para vocês? As temperaturas de ebulição são iguais às 3 substâncias? Concordo ou discordo? Discordo. Acho que não. Olha, as concentrações aqui são diferentes, né? 0,6, 0,5, 0,5, não faz sentido ser igual. Ok? Qual delas aqui, pessoal, vai ter a maior temperatura de ebulição?
A opinião de vocês. Ah, Não. Vamos entender o porquê. Lembra que eu falei do sacarose, é o açúcar de cozinha, tá? Quando eu coloco sacarose sólida em água, o que acontece com ela? Quando eu coloco ela em água, ela não é um não eletrólito, o que vai acontecer com ela? Apenas a distância entre essas moléculas vai aumentar, tá? As moléculas de água vão ficar no meio, ok? KCl, pessoal, é um eletrólito ou não eletrólito? Qual que é a opinião de vocês? Pessoal, letra B e C, KCl e sulfato de sódio. Qual função química eles pertencem? Sal. Sal. Todo sal é um eletrólito. KCl, quando eu colocar ele em água, ele vai separar. KCl é um sal muito parecido com o nosso sal de cozinha, que o sabor é até o mesmo. O que acontece quando eu colocar em água? Os íons vão se separar. K+, mais Cl-. Então, quando eu colocar ele em água, ele é 0,5 mol. Quando eu colocar ele em água, quantos mols de partículas vão se formar? 0,5 de K+, e 0,5 de Cl-. Concordam comigo, pessoal? sim. Então, qual entre A e B, qual dos dois tem temperatura de ebulição? Vou fazer a letra C. Na letra C, pessoal, é sulfato de sódio, Na2SO4. Quando eu colocar ele em água, o que vai acontecer com esse sal, pessoal? Vai se separar, concorda comigo? Quantos Na eu tenho aqui? 2. Então, vai formar 2Na mais SO4, 2 menos. Beleza, pessoal? Beleza. Meninas, Beleza, professor. Beleza. aqui, ó, no segundo caso, forma 2 íons e no terceiro caso, forma 3 íons. Qual das soluções é a mais concentrada em partículas? C. A C. Então, quer dizer que a temperatura de ebulição dela vai ser a maior ou vai ser a menor? Maior. Quanto maior for a concentração de partículas, a temperatura de ebulição vai ser maior, correto, tá? Mais partículas dissolvidas, a temperatura de ebulição vai ser maior. Então, aqui a gente já fica entre a C e a D, né? Perdão, C e E. Entre A e B, qual das duas tem temperatura de ebulição maior? Uma é 0,6, a outra é 0,5, só que como forma o dobro de íons, na prática é 1 mol por litro. Então, a letra B é a seguinte ordem, né? Da letra C aqui, ó. Da letra E, perdão. A temperatura de ebulição é maior para a letra C, porque eu tenho mais íons dissolvidos. Depois, não, desculpa, na letra C aqui, né? Depois a letra B, a B, por quê? Porque eu tenho intermediário, e a letra A é a que tem menor temperatura de ebulição. Beleza, pessoal? Certeza que concordaram comigo? Sim. Esse 3 Concordamos. aqui é o I, é o fator de Van 't Hoff, é o número de íons que eu tenho em solução. Aqui, por segundo caso, o I igual a 2, e por primeiro caso, que a gente só tem o I igual a 1, quando não forma íons em solução igual a 1. Tá bom? Beleza? No último exercício, eu vou trabalhar, a gente vai usar uma continha esse I. Pessoal, chega no final, prometo. Deixa eu ver aqui a lição. Quase terminando. Vamos lá. O sistema a seguir é constituído de 2 compartimentos separados por uma membrana semipermeável somente ao solvente. O que é uma membrana semipermeável, pessoal? Ela é uma membrana que, basicamente, ela só deixa passar o solvente, não o soluto. Exemplos de membranas semipermeáveis, tá? Tripa de porco e a nossa célula. Nossa célula, ela tem uma membrana, a membrana celular, ela serve
tem a bicamada lipídica, né? Ela serve como uma membrana semipermeável, porque ela consegue regular o que passa, tá? Beleza, pessoal? Certinho? Certinho. Sim, certo. Então, por essa membrana, eu tenho o nosso sal aqui, NaCl de um lado e NaCl de outro. Só que o sal não consegue passar de um lado para o outro. Quem consegue passar é somente a água. Aí, o que a gente vê? Do lado esquerdo, a gente tem uma solução 1 mol por litro, e do lado direito, nós temos uma solução 0,5 mol por litro. Tá? E uma membrana semipermeável do meio. O que vai acontecer com o passar do tempo? O processo chamado de osmose. O que é a osmose? É a passagem do líquido de um meio mais diluído para um meio mais concentrado. Beleza, pessoal? Passagem do líquido de um meio mais diluído para um meio mais concentrado. Ok? Ok. 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 Qual dos dois lados está mais diluída? O 2. Não. Uma diluição quer dizer que eu tenho menos partículas dissolvidas. Qual das duas eu tenho menos partículas dissolvidas? A primeira. Aqui eu tenho 1 mol por litro e aqui eu tenho 0,5. Qual das duas é menor? A segunda. Então, o solvente vai passar do lado direito para o lado esquerdo, uma parte do solvente, até igualar as concentrações. Beleza, pessoal? Beleza. Entendeu? É assim que as plantas sugam a água da terra. As concentrações de sais nas raízes das plantas é maior que no solo. Então, a água do solo passa para as raízes pelo processo de osmose. Ok? Beleza? Aí ele fala assim, ó, a solução no comportamento 2 torna-se mais diluída. Verdadeiro ou falso? Se a água passa do compartimento 2 para o compartimento 1, o compartimento 2 vai ficar mais concentrado e o compartimento 1 vai ficar mais diluído. Então, é a letra B. Querem fazer um experimento de osmose? Pega uma batata, uma cebola também, ou assim, né, qualquer desses tubérculos e tudo, e corta e coloca um pouquinho de sal na superfície. Vocês vão perceber que com o tempo, a água do interior da fruta, pode ser uma fruta também, né? No interior da fruta vai ser sugada pelo sal. Por quê? Solvente passando do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Beleza? Beleza. Certeza, galerinha? Vamos lá. Todos entenderam? Todas e todos entenderam? O que é osmose? Sim. Sim. Pessoal, 10. Penúltimo exercício. Legumes serão cozidos em água salgada, perdão, faltou acento aqui, e em água sem sal. Em qual dos dois casos eles ficarão mais macios? Explique. Vamos lá. Se vocês conseguirem responder, estarão aptos para finalizar o ano. Vamos lá, pessoal. Só uma pergunta. Qual a diferença entre água salgada e água e sal? Nenhuma. Não. É a mesma coisa. Água salgada e caso- água e sal. Não. Os casos... Água sem sal. Seria tipo... Ah, água sem sal. É que eu li água salgada em água com sal. Não, como assim? É, o que vai ficar mais macio é água com sal. Salgada. Ainda não. Não. Pensem bem. O que vai acontecer se eu tiver sal na água? A temperatura de ebulição aumenta. Não. Aqui no osmose, você não pensa em temperatura de ebulição. Pense no alimento. Se eu cozinhar ele com água salgada, o que vai acontecer com o alimento? A água que está dentro do alimento, o que vai acontecer com ela? Ela vai sair.
vai se, digamos assim, o sal que está na solução vai puxar a água de dentro do alimento. Se a água de dentro do alimento for puxada, o alimento vai ficar mais macio ou mais duro? Duro. Duro. Que é a lógica, já comeram ali naquela pizzaria Forno a Lenha, né? Tem a pizza de carne salgada, já comeram? Ou já comeram charque? Não. É o meio de você aumentar, antes de ter geladeira e tudo, o meio que era usado para aumentar, digamos assim, a durabilidade da carne era salgar ela. Porque daí a concentração de sais ficava tão alta que as bactérias não conseguiam sobreviver. Se a bactéria chegasse perto da carne, a bactéria morria, entendeu? Então, por causa... Só que é uma carne dura. Eu não gosto, porque é uma carne dura. É dura por quê? Porque a concentração de sais é muito alta durante o cozimento, e aí quase toda a água que está dentro da carne é perdida durante o cozimento. Beleza, pessoal? Então, ficarão mais duros. E qual dos procedimentos ficarão mais macios? Ficará mais macio no cozimento sem sal. Porque no cozimento com sal, o alimento, o nosso legume, vai perder água por osmose. Respondido? Respondido. Isso aí. Deixa eu ver. Tá, deixa eu te falar. Acho que tua pergunta... Não lembro quem perguntou, sabia, Luiz? Agora deu um nó aqui na minha cabeça, tá? A diferença o que é água doce e água salgada? Água doce a gente chama uma água com baixa concentração de sais. Então, a água do rio, ela é uma água que ela tem sais, só que a concentração é muito baixa. A água do mar, ela tem uma concentração muito alta de sais. Beleza? Entendeu a diferença? Por quê? O solo tem sais no solo, que formam as rochas. À medida que a água da chuva escorre pelo solo, ela acaba carregando consigo esses sais. Então, a água da chuva é uma água que quase não tem sais, mas quando ela cai no solo, ela dissolve os sais que estão no solo e fica com uma baixa concentração de sais. A água de mina, a concentração é mais alta ainda, tá? E a água do mar, a concentração é extremamente elevada, é muito, mas muito maior, tá? Tanto que na água do Mar Morto você não consegue nem afundar, de tão alta que é a concentração. Isso faz com que a densidade de lá seja muito alta. Última questão, pessoal, uma continha agora. Na purificação da água pelo processo de osmose foi citada em 1624 na obra Nova Atlântida de Festus Bacon. A dessalinização de uma solução de sulfato de alumínio pelo processo citado ocorre utilizando uma membrana semipermeável. Daí ele fala assim, considerando a solução em quantidade de matéria 0,4 mol por litro. Então, aqui a molaridade é 0,4. Admitido o sal totalmente dissociado e a temperatura 27 graus Celsius. Temperatura 27 graus Celsius. Só que cálculos em química você sempre transforma para Kelvin. Soma com 273, vai dar 300. Concorda comigo? Sim. Sim. Sim, certeza? E aí é o seguinte. A gente vai usar o R, que é 0,082, tá? E aí ele quer saber a pressão osmótica dessa solução. Eu já expliquei a pressão osmótica. Pressão osmótica é π. Aí a última coisa que a gente tem que saber. O que é esse sal aqui? Sulfato de alumínio. Nesse caso, o exercício não deu, ele foi sacana. Vamos lá. Sulfato de alumínio é esse sal aqui, Al2SO43. Quando eu colocar eles em solução, quantos íons vão ser formados, pessoal? Três? 2 alumínio. Desculpa, meninas. Não tem problema. Pode falar, repetir, fazer um favor? São três, né? Vai ter o alumínio, o enxofre e o oxigênio.
Não, isso daqui é um grupo só, isso que não separa. Mas, ó, são 3 grupos sulfato, são 2 alumínios. Beleza? Pegaram? Sim. Beleza. Ó, 2 alumínio, 3 sulfato. Quantos íons foram formados aqui? 2 mais 3. 5. Então, o nosso I igual a 5. Então, o I, que é o fator de Van 't Hoff, igual a 5. O que esse exercício fala? O que é uma pressão, o que é a pressão osmótica? Imagine que nós temos esses 2 compartimentos aqui. Aqui, ó, nós temos uma membrana semipermeável. E aqui nós temos uma concentração de sulfato de 0,4. E aqui nós temos água pura. A pressão osmótica é a pressão que eu tenho que aplicar aqui para... Qual que é o processo natural? A água passar de qual lado para qual lado, pessoal? Mais por menos. Do mais diluído para o mais concentrado. Então, a água passar desse compartimento da direita para a esquerda. A pressão osmótica é a pressão que eu tenho que fazer para o processo se inverter. Beleza, pessoal? Beleza. Certeza? É a pressão, nossa, passei do horário, perdão, que eu tenho que fazer para inverter. E essa pressão osmótica é dada por essa fórmula aqui, ó. Pi igual a... Pi, que é a pressão osmótica, é igual a I vezes R vezes M vezes T. I é o fator de Van 't Hoff, aqui é 5. R, 0,082. Molaridade é a concentração, 0,4. E temperatura é 300. Tá bom? Então, é a pressão que eu tenho que fazer para o solvente passar do meio mais concentrado para o mais diluído. Quer dizer, é a pressão que eu tenho para inverter a lógica. Esse é usado no processo para fabricar, para produzir água potável, tipo no deserto, por exemplo, lá nos Emirados Árabes, lá no Israel. Ok, pessoal? Ok. Ok. Perdão por passar do horário, de verdade. Perdão, tá? Vocês sabem que eu gosto de conversar. Gosto de contar uma historinha, tá? Beleza? Galerinha, assim, nossa, eu tenho muito a agradecer a vocês pela presença de vocês aqui. Eu adoro vocês, mas muito obrigado pela parceria de estar aqui. Eu sei que muitos de vocês queriam estar dormindo, não é verdade? Espero vê-los esse ano, ainda tomara que tenha a formatura bonitinha, pois pelo menos a gente tem um contato, tá? Eu tinha prometido que ia tentar fazer um encontro, alguma coisa, uma confraternização no colégio, mas como a Thalita andou comentando, a prefeitura talvez até aumenta as restrições, então é um momento complicado. Eu tinha proposto isso para a Sarita, para a coordenação e tudo, eles falaram que a gente ia resolver. Eu vou tentar ver se a gente consegue fazer, tá? Mas eu acho difícil, no momento. Vamos tentar fazer. Agradecer pela presença de vocês durante o ano passado, principalmente esse ano, tá? Passado, queria estar mais próximo de vocês, eu adoro vocês, queria dizer agradecer pela parceria, dizer que vou guardar vocês pelo meu coração, por esta vida gêmeas, que eu demorei tanto tempo para guardar o nome. Professor, vamos sentir saudade de você, Sim. professor. Sim, professor. Que eu admirei muito pela vocês, todos vocês aqui, vocês 5, admirava demais vocês vocês são muito aplicados, todos vocês. O Rian, muito parceiro nas aulas de reforço matemática também, né? Dificilmente faltou. Tá? Camille, nossa, um exemplo de parceria, de iniciativa. Mariana, digo mesmo, né? Vocês são muito proativos, isso é muito importante. Tá? Desejo todo o sucesso do mundo, mas assim, todo o sucesso do mundo. Falo agora para a gente, se acaso a gente não vê. Vocês merecem, tá bom? A gente vive num momento difícil, mas isso passa. Tá? Eu já passei também por momentos assim complicados da vida, e são coisas da vida, a gente passa por isso, tá? Eu uso um exemplo, falo brincando, mas é verdade. No fundo, eu já fui atropelado por uma moto, por um boi e por um carro. Um carro, talvez, eu tenho dúvida. Se eu que atropelei o carro me atropelou. Estou vivo, Molezinha, hein? Meu pai. Sem sequelas, professor.
Aí já não sei, né? Porque a análise é muito boa pra saber se fica sequelas ou não. Mas é real mesmo. Eu fui atropelado por uma moto quando era criança. Uns 10, não tinha 10 anos, tinha menos. Depois eu fui realmente atropelado por um boi. E depois eu bati na porta de um carro, de bicicleta. Então, assim... e fora isso, eu falo brincando, mas é verdade isso, tá? Depois, eu não tive depressão porque pobre não tem depressão. Mas eu tive um momento bem complicado da vida. Antes de vir para cá, foi um momento complicado da vida. E momentos da vida acontecem, passam. Nossa vida, às vezes, é cheia de altos e baixos, mas a gente tem força para superar isso. Confio demais em vocês. Adoro vocês e terão um futuro brilhante para frente. Beleza, pessoalzinho? Beleza, professor. Obrigada. Um dia eu for útil para vocês, manda um WhatsApp, conversa. Tempo que seja, daqui quantos anos for, que eu vou me sentir lisonjeado em poder auxiliar vocês. Tá bom? Ok. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. professor. Tchau, professor. Obrigada.